O projeto Pensar e Fazer Arte do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, liderado por Ivani Fazenda, e FAFICLA, Faculdade de Comunicação, Filosofia, Letras e Artes, tem a grata satisfação de receber em nossos estúdios a professora doutora Silvia Simone Anspach. Silvia, é um grande prazer tê-la aqui conosco em nosso programa e eu gostaria primeiramente que você se apresentasse ao nosso telespectador. Eu fiz aqui o curso de letras, português, aqui na PUC. Depois eu fiz o mestrado em Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Inglesa, na University of Reading, na Inglaterra. O doutorado em Comunicação e Semiótica aqui e nos Estados Unidos, na University of North Carolina. Fiz uma especialização em Psicologia Analítica, Junguiana, e uma formação como psicanalista clínica. Basicamente é isso. Então, dessa maneira, acho que eu resumo um pouquinho a mim profissionalmente. Isso não é um resumo, isso é uma enciclopédia. Bem, Silvia, qual é a principal dificuldade que você encontra, ou que você encontrou, e ainda encontra, ao ensinar literatura inglesa e norte-americana aos alunos que fazem os cursos dentro dos currículos de letras? É a mentalidade utilitarista, excessivamente prática atual. Não que uma mentalidade prática seja necessariamente ruim, mas um excesso de utilitarismo é muito ruim. Porque todo o ensino de literatura, eu vejo que é muito voltado para resultados, muitas vezes. O aluno espera resultados. Muitos dos professores esperam resultados e não consideram o processo, que é a coisa mais importante, né? A vivência do texto literário é um processo, e é um processo muito longo, muito vivo, muito vital. Outra coisa que eu vejo também de problemática é que a literatura é uma confluência, um território de confluência entre várias línguas e linguagens, e entre vários territórios de conhecimento, entre vários campos de conhecimento, culturas e tudo mais. E se o aluno vem com um repertório muito limitado, a gente, para alargar, ajudá-lo a alargar esse repertório, para ele compreender toda a extensão e todo o potencial que tem o fenômeno literário, isso é bastante difícil, é quase um trabalho de alfabetização muitas vezes, não é apenas um trabalho de facilitar e de sensibilizar, mas é um trabalho muitas vezes de alfabetização mesmo, né? Esses são alguns dos problemas que eu vejo que são os mais fundamentais, mas outra coisa também, eu acho que o aluno vem da escola com uma mentalidade um tanto distorcida. Ele é acostumado a ser cobrado por soluções prontas. Sim. E apresentar soluções prontas. E, aliás, os professores também tentam apresentar soluções prontas. Se você chega, então, para um aluno e pede a ele que ele se posicione com relação a um texto, que ele critique aquele texto, que ele faça uma leitura subjetiva e como crítica. Ele sentiu o texto. Como ele sentiu o texto, ele tem medo. Ele diz, mas espera aí, eu não sei o que você quer. Ele acha que ele tem que chegar no patamar em que o professor está, na expectativa do professor. Ele acha que tem uma resposta pronta. Ele espera que siga a sua receita. Que siga a sua receita, que haja uma receita. Isso, que haja uma receita. Nós estamos num território plural, híbrido e aberto. Né? Híbrido e aberto, a obra literária é uma obra aberta, a obra artística é aberta. Então não tem solução, não tem essa estabilidade. Isso dá muita insegurança, eu vejo, né? E eu acho também que o que fomenta isso, de certa forma, são os cursinhos e o vestibular, que dão uma lista de livros. Dos quais eles vêm os resumos. E daí vem os resumos e algumas críticas já prontas. Estudem essas críticas e estudem esses resumos. O que acontece? Ele vai para soluções prontas e não se estimular e encorajar a proporcionar a sua própria visão, a desenvolver a sua própria visão, né? E com isso nós vamos ter uma grande distorção, porque ele não vai ter contato nenhum com o texto literário. Sim. Ou seja, o grande problema, o grande drama, lê-se muito pouco. Não se tem contato com o texto literário, se tem contato com o resumo, com a crítica dele, com o que se disse, sim, esse autor, eu já ouvi falar, Machado de Assis, sei quem é. Mas você leu algum conto do Machado de Assis? Leu algum romance? Leu alguma coisa? Não teve contato. Essa vivência, né, do prazer da leitura. Contato com o livro, contato com o livro, contato livro. vivo, né, com o livro. É preocupante, é muito preocupante.
É preocupante, mas é instigante também, né? Como eu disse, os obstáculos são feitos para serem transpostos. Né? E de uma maneira ou de outra a gente transpõe esses obstáculos e até com muita dificuldade, mas até muito bem. Uhum. Às vezes é impossível, mas sempre há possibilidades dentro das impossibilidades, não é? Qual é o papel da literatura na formação de uma mente performativa? Isto é, de uma mente preparada para produzir pensamento sobre pensamento. Olha, eu aqui vou tomar de empréstimo uma frase do Ezra Pound, grande criador, tradutor, ensaísta, que diz: o artista é a antena da raça. O artista é o grande sensor dos possíveis e dos impossíveis, de todas as possibilidades que esse presente, o nosso presente histórico, ainda não realizou, de todas as possibilidades que já foram embutidas e realizadas no passado, de todas as possibilidades que podem ser oferecidas para o futuro. Ora, se na literatura e na arte nós temos essa grande antena, esse grande sensor, aí nós já temos um grande encorajamento, um grande estímulo ao aluno, à reflexão, ao pensamento, ao ousar, ao criticar, sim, ao inovar. O texto é um grande modelo, um grande convite à inovação. Se ele é escrito por uma antena da raça, se ele consubstancia o conhecimento deste sensor, ou as intuições, deste sensor, o aluno pode ser também uma antena e um sensor desta natureza. Como você vislumbra o contato do ser humano com a literatura que pode eventualmente levá-lo a ser um autor? Veja, o contato com tanto livro pode levá-lo e deve levá-lo a escrever suas próprias ideias, suas próprias conjecturas, amarguras, confessionamentos. O que você acha disso? O que eu acho não, eu vou usar outra vez as ideias de uma outra pessoa. O grande Jorge Luiz Borges dizia: me orgulho não das obras que eu escrevi, eu me orgulho das obras que li. E outra coisa que ele dizia: a leitura da obra literária é o conjunto de todas as leituras possíveis dela. Ou seja, a leitura é um ato de autoria, de coautoria. É um ato criador. Cada leitura recria, inova e renova o texto literário. Ela é um ato autoral. Então, já a própria leitura, ela é individualizada e subjetiva. Ela é autoria. Além do que, o texto literário em si é um modelo, um exemplo das múltiplas possibilidades com que se pode ousar na criação. Com tantos exemplos, se tem contato com tantos exemplos díspares, diferentes, plurais, o estímulo à criação e à autoria é muito grande, né? Se abre um leque de possibilidades de criação muito grande, né? Qual é o papel da inferência e da reflexão para tornar os nossos jovens alunos, capazes de trabalhar com a criatividade, o lúdico, enfim, com o processo criativo? Bom, eu acho que eu insisti bastante nesse aspecto de que a contribuição crítica, a contribuição autoral na leitura é fundamental. A leitura não se dá a partir de receitas prontas, parâmetros prontos, né? Ela é reflexão, ela é inferência e ela é jogo também, ela é lúdico. É uma delícia você ler, você está brincando enquanto lê, você se diverte enquanto lê. Ao mesmo tempo, o texto é um fato lúdico também. Ele é brincadeira de linguagens, é brincadeira com ideias, ele brinca com cores, com tudo, como eu falei, linguagens, né? Porque não é só a língua, é música, é escultura, é arquitetura, é tantas coisas, é tantos conhecimentos, e é jogo de realidade, ficção. Isso, né? Como Oswald definia reading as a guessing game. Quer dizer, a leitura como um jogo de adivinhações. Quer dizer, porque você está sempre ponderando, articulando ideias, procurando o fim, que geralmente não é aquele fim que você imagina. Quer dizer, ou você pode fazer o aluno inventar um outro fim para a escola, quer dizer, dentro de sala de aula. Quer dizer, há milhares de possibilidades. Então, você vê, essa colocação que você faz complementa aquilo que eu já tinha dito e mostra que, na verdade, o lúdico é o lúcido. É a luz, né? Lúcido vem de luz. De luz. Do lúdico vem o lúcido, vem a luz, né? Vem o pensamento, a reflexão.
a verdade, ou as múltiplas verdades com quem a gente lida no plano artístico e literário. Né? Silvia, o que você faz? Quando você... Eu gostaria de avisar ao telespectador que a Silvia, além de grande professora de literaturas inglesas, é autora, ela é poetisa, ela é contista e, logicamente, futuramente, creio eu, que será uma excelente romancista. Vamos falar um pouco da Silvia escritora. Como é que você... o que vem à sua cabeça, em que momento vem à sua cabeça a possibilidade de jogar no papel alguma coisa que lhe atormente, alguma coisa que lhe instigue, alguma coisa que lhe projete a escrever esse conto ou esta poesia? Bom, o Cláudio está sendo muito generoso, já me imaginando uma romancista, etc, etc. Por que não? Porque eu sou, assim como se canta no banheiro, né, no chuveiro, eu comecei a escrever para mim, né, para o meu prazer, já desde muito cedo, desde criança. E como eu sou muito introspectiva, muito voltada para dentro mesmo, gosto de aprofundar muito as coisas, eu comecei a escrever poesia. E acabei, então, produzindo uma série de textos que foram desembocando no meu primeiro livro de poesia. Você poderia mostrá-lo? Que se chama Melosofia. Ele foi, olha, você vê que ele é de uma série de livros todos que tem a mesma capa. São de uma coleção, eles compõem uma coleção que se chamou Coleção Milênio. Essa coleção foi elaborada por uma editora de Minas Gerais, que hoje é muito respeitada, Editoras Alternativas de Minas Gerais, Mulheres Emergentes, que agora não abrange apenas mulheres emergentes, mas mulheres já com uma produção sedimentada e reconhecida, e homens também emergentes e não emergentes. Nenhuma exclusão a esse respeito. Não, nenhuma exclusão a esse respeito. E ela fez uma coleção milênio, no fechamento do último milênio. Nessa época ainda só com mulheres de diferentes partes do Brasil. Eu trouxe alguns dos livros apenas, o meu é o azul, né, que é uma cor que eu amo, que aliás tem um dos meus poemas aqui é azul, tem um outro chamado Blue, num outro livro, que eu sou fixada nessa cor mesmo, né? E esse livro se chamou Melosofia, né, por causa da minha formação musical e a minha formação como pensadora ao mesmo tempo, livre pensadora. Então, conhecimento pelo melos, pela música. Pela música. Então, esse livrinho aqui foi publicado na coleção Milênio. Eu não dei muita importância a ele, achei que era uma coisa assim caseira, como eu falei, né? E, para minha surpresa, depois eu mandei uns poemas para o exterior para alguns amigos, e esses poemas chegaram às mãos de um professor de escritura criativa numa universidade na Georgia, o Tony Kellman, que me chamou para participar de um encontro de escritores em 2007. E eu fui convidada a falar sobre a literatura e o processo de criação, e fui convidada a ler meus poemas também, em inglês e em português, porque eles queriam ouvir a musicalidade do português. Então, eu rapidamente tive que pegar os textos que eu tinha em inglês e português e produzir um livrozinho que foi lançado lá, em inglês e português, que se chamou Patches and Sketches, Cacos e Trapos, em português. Tá? A tradução não é exata, não é literal, mas eu tentei uma tradução poética. Né? E foi ilustrado pela minha irmã, Mônica, que é artista plástica e arquiteta. Na capa é dela também, Patches and Sketches. Você não vai nos dizer um poeminha do seu primeiro livro? Você quer? Quero, claro. Então, vamos lá. O telespectador também gostaria. Do primeiro livro? Do primeiro livro. Do primeiro livro, então eu vou pro azul, né? Já que azul. Deixa eu achar o azul, né? Que você não sabia que você ia me pedir. Deixa eu encontrar o azul aqui. Veja aquele que você mais... Azul. Azul é a Gruta Azul. Azul é o céu que azulece sob o cruzeiro do sul azul. É quase azul o lápis lazuli. É semi-azul a fase azul e rosa de Picasso. Assim como é semi-azul o verde, e é semi-azul o roxo. O azar nada tem de azul, a usura usurpa o azul, a censura enegrece o azul. O siso amortece o azul, de norte a sul. Enquanto o juízo amordaça, o azul o amor tece. Enquanto o sol aquece, o frio azul aquece. O azul o amor talha. Que beleza, Silvia.
Então, daí o que aconteceu, Cláudio, foi o seguinte: neste ano, que você sabe que foi um ano muito difícil, que foi um ano no plano pessoal muito difícil para mim, que culminou no com o falecimento do meu marido em janeiro, agora de 2011. O meu único refúgio era, de vez em quando, conseguir escrever alguma coisa. Eu escrevi uns 2 ou 3 poemas e abriu-se um concurso. Pela primeira vez eu participei de um concurso na maior cara de pau do mundo. Mandei 2 poemas para esse concurso, os 2 com pseudônimos diferentes. E esqueci do assunto, que eu falei, nunca vou ganhar nada, nem nada. Mandei, porque uma amiga minha falou, ai, manda, por favor, manda. Eu falei, tá, mandei. Mandei e esqueci. Daí um dia eu estou mexendo no meu computador com uns amigos que estavam me ajudando a consertar, e eu olho assim, meu nome, primeiro lugar e menção honrosa. Ganhei um primeiro lugar e o outro menção honrosa. O primeiro prêmio, então, foi em poesia. Primeiro prêmio em poesia e a menção honrosa em poesia. Daí, em seguida, estava simultaneamente a própria Tânia Diniz, né, essa editora que fundou Mulheres Emergentes, que acabou por se tornar um movimento com penetração mundial, né? Ela abriu um concurso internacional de lendas e poesia. Daí eu falei, vou mandar mais 2 poemas. E na hora que eu estava mandando os 2 poemas, eu comecei a rabiscar umas ideias que, para minha surpresa, se tornaram um conto. Porque eu tinha certeza que eu nunca ia contar uma história na minha vida. Que eu não era contista. E eu vi que isso aqui virou uma história. Aqueles rabiscos viraram uma história e acabaram virando uma quase lenda. Eu falei, quer saber? Eu vou mandar também a lenda. Resultado, ganhei 2 prêmios de destaque, um com um dos poemas e outro com a lenda, que foi o meu primeiro conto. Daí eu me tornei contista. Agora comecei a parir conto um atrás do outro, né? Um amigo meu na Inglaterra, quando em 1980 fazia meu mestrado, ele falava que eu escrevia tanto que eu tinha verbal diarrhea. Diarreia verbal. E agora eu estou com uma diarreia verbal de contos. Que maravilha, que maravilha. Espero que ela continue por muito tempo. E, Silvia, qual foi o seu primeiro conto premiado? Então, foi esse aqui. Foi esse que eu estou te falando. Esse que foi a lendinha que eu rabisquei e que eu nem sabia que ia virar conto e virou lenda, porque eu falei, eu não vou entrar no concurso de lenda nunca na vida, porque eu nunca escrevi conto nem lenda. E foi esse aqui, então. Daria para você ler ao telespectador? Será que o telespectador tem paciência? Vamos lá. Não, eu acho que é uma maravilha de conto e eu gostaria que vocês prestassem toda a atenção a fim de ver, sentir toda a brasilidade que está incluída nesse conto, nesse pedaço de escrita. Aliás, curiosidade, ele falou em brasilidade, esse conto foi mandado sob o pseudônimo Terra Brasilis. Eu me identifiquei como Terra Brasilis. E chama Do Barro Nascida. O C de nascida com letra maiúscula. Então vou repetir, Do Barro Nascida. A história que vou contar tem cara de lenda, jeito de lenda, cheiro de lenda, cores de lenda, textura de lenda, mas não é lenda. Vocês logo vão compreender do que estou falando. Talvez esta seja uma das histórias mais verdadeiras que já se tenha contado, e ouvido, e lido. Plantou-se no teu coração, no do padeiro, do fofoqueiro, do cientista, do filósofo, do artista, do autista, do sábio, do pedreiro, do financista, da beata, do crente, do descrente, do motoqueiro, da baladeira, da cozinheira, da socialite, do papa, do indigente, de toda a gente. E bate como um coração implantado no Vale do Paraíba. Coração que não pertence a este ou aquele. Coração verde, amarelo, azul e branco. Coração vestido de manto estrelado. Cruzeiro do Sul. Céu azul. Brasil. Quando ela nasceu, ninguém se deu conta. Foi bem aos pouquinhos. Um toque daqui, um retoque dali. De terra, cota, de Santana de Parnaíba, berço bandeirante, ela foi sendo gestada, esculpida. Não veio de ovo, nem de óvulo, nem de útero. Nunca sugou um seio. Não teve pai, nem mãe. Foi sendo talhada a partir do sonho de artesãos pobres, um tal de Pedro, talvez um Zé, talvez um Chico. Coletivamente, impessoalmente, estes homens sem rosto nem sobrenome foram dando forma a seu primeiro sonho feito de argila. E assim ela veio ao mundo.
não se sabe quando. Nem se soube jamais de sua vida, se é que a viveu. Só se sabe que ela adquiriu um formato triangular, espécie de útero de cabeça para baixo, nostalgia de líquido amniótico e de aconchego materno. No vértice estava precisa e ironicamente sua cabeça, pequena e negra, como a noite em que nasceu, e que envolveu no mesmo anonimato a que ela estava condenada pelo resto da vida. Estranhamente, já chegou ao mundo vestida, envolta num manto tão escuro como aquilo que não se vê, mas cravejado de continhas luminosas. Seu destino paradoxal estava traçado. Sobre algo assim inevitável, teria dito alguém há muitos séculos: alia iacta est. Gepeto ousou pedir vida para seu Pinóquio. Pigmalião imprimiu o sopro de vida em sua Galateia, graças aos favores de Afrodite. Michelangelo feriu seu belo Moisés, ordenando-lhe: parla. Obedientemente, porém, os artesãos que criaram a estranha forma feminina que nascia acataram a determinação do Deus Supremo. A mulher estátua permaneceria em vida, inanimada, desvitalizada, mero produto das artes dos homens. Nada de híbris, moderação. A sabedoria dos gregos na alma, a tal da psique ou a ânima, daquela gente que nem suspeitava dos poderes da razão e da mente. Sou caipira, pirapora, admitiria cada um deles humildemente, conforme testemunharia o compositor Ricardo Teixeira, anos mais tarde. E por falar em testemunhar, muitos deram testemunho sobre coisas raras que se passavam em todos os lugares por onde ela transitava, ou antes, para onde era levada. Velas se apagavam e acendiam, brusca e alternadamente. Chuvas de estrelas cadentes e fogos fátuos riscavam o céu. Crianças febris se curavam e voltavam animadas a seus jogos e brincadeiras. Brincos de ouro, há muito perdidos, eram encontrados. Alianças de casamento recuperadas. Matrimônios destroçados, refeitos. Peitos murchos passavam a verter leite e mel. O perfume de rosas em torno da imagem inundava os lugares, os lares, os altares. E enchia os pulmões e a alma, pneuma e ânima, de homens e mulheres, velhos e crianças. Ainda assim, poucos atribuíam valor a estes fatos insólitos. Entretidos com os dramas da TV e do VT, escravizados pelos deveres diários, hipnotizados pelo sucesso, pela riqueza, pelo poder que vislumbravam ao fim do túnel, at the end of the rainbow, there's a pot of gold, seguiam dia após dia, adorando seus bezerros de ouro, prata e diamantes. Enquanto isso, as rosas murchavam, e o perfume tentava em vão cavar seu caminho pelas narinas entumecidas por uma insensibilidade materialista e profana. Foi por isso, talvez, que ninguém notou seu sumiço. Nenhum historiador, pesquisador ou doutor conseguiu qualquer depoimento, nem encontrou vestígios da trajetória da triangular criatura, templo da Trindade Santa, que habitara entre homens privilegiados, os quais a desprezavam, assim como Pedro negara conhecer o Cristo. Só se sabe que, e disso muitos dão fé, um dia, uma região distante daquela onde nascera a geométrica imagem, o Vale do Paraíba, de que eu falei no início, recebeu a ilustre visita do governador da capitania de São Paulo e Minas de Ouro. Os pescadores da região se alvoroçaram, buscando os melhores peixes para um lauto banquete, e lançaram suas redes por todo o rio Paraíba do Sul. Como os apóstolos anos antes, não encontraram nada. Não perdendo a fé, Domingos, Filipe e João obedeceram a uma ordem superior vinda dos céus. Seus corações se encheram de pressentimento. Foi então que pescaram a base do triângulo, manto que iluminou a noite e encheu o vale de luz e de magia. Ardendo em paixão e agradecendo aos céus e à lua cheia pelo corpo da estranha sereia, cujas escamas eram pedras com jeito de preciosas, cederam ao impulso mais forte que qualquer propósito ou razão. Lançaram de novo sua rede, e nela fisgaram a morena cabeça, ornada com 3 pérolas, estrelas que com as 3 Marias cintilaram na escuridão que antes parecia abraçar a terra inteira. Um inexplicável perfume de rosas, tão denso que se deixava tocar em aveludadas pétalas, tingia a escura noite de rosa, branco e púrpura. A luz crescia, ofuscava, amanhecia, e atraía como a mariposas cardumes de peixes, vindos de todos os deltas, rios e pororocas do mundo.
Como Pedro, os pescadores, assustados diante de tal abundância, exclamaram: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Jamais alguém pôde se esquecer deste novo milagre dos peixes, guardado nas tradições do Brasil e em evangelhos apócrifos ocultos em alguma das muitas cavernas deste divino e humano planeta. Elis Regina cantou mais tarde, em reverente celebração: Nunca jamais se viu tanto peixe assim. E o banquete que seria oferecido às autoridades portuguesas se transmutou na Páscoa dos pequenos e oprimidos, consolação dos aflitos, unguento dos feridos, alívio dos enfermos. Todos os excluídos exclamaram em uníssono: Aparecida! O batismo e renascimento da figura de terracota como Mãe de Cristo, Conceição Aparecida em carne, osso e espírito, se irradiou pelos 4 pontos cardeais. Ecoou nos desígnios de inúmeras crianças: Deixai vir a mim os pequeninos. Hoje mulheres feitas, uma infinidade de Aparecidas, Marias Aparecidas, Cidas e Cidinhas apareceram bem aparecidas por toda a parte. Não posso excluir do rol de privilegiadas minha amiga Magali Aparecida de Moraes Degnan, que do Brasil mudou-se para os Estados Unidos, levando para lá, em seu nome, os vestígios indeléveis do milagre. Finalmente, a escultura Mulher Anônima ganhara uma identidade única e plural, inscrita na alma de cada representante do povo brasileiro. E assim termina e continua esta lenda, vivenciada ainda hoje na pele de gente feita de carne e osso, e dela dou testemunho e fé. Lenda que fez história, trajetória de treva e luz, rota traçada em ecos fônicos, paronomásia, poesia, de Parnaíba ao Paraíba, sem pecado concebida, ó Senhora Aparecida, do barro nascida, como todos nós. Silvia, muito obrigado por essa belíssima prece. Gostaria de agradecê-la muitíssimo a sua presença e a belíssima leitura desse conto, que a primeira vez que eu o li, eu fiquei muitíssimo impressionado, e também gostaria de agradecer ao telespectador pelo carinho da audiência. Muito obrigado.